Vamos agora voltar ao exemplo da altura dos rapazes na escola para aplicar algum dos conhecimentos que já aprendemos. Ora, vamos então desenhar a curva de Gauss correspondente à distribuição das alturas dos rapazes. Ok? Vamos ter aqui uma coisa em forma de sino, como nós já sabemos, certo? E, ao estudar os nossos dados, nós percebemos que esta era uma distribuição normal com um valor médio de 170 e um desvio padrão de 10. Portanto, 170 centímetros e aqui um desvio padrão de 10 centímetros. E agora, nós sabemos que se o valor médio é 170 centímetros, então, se andarmos para trás uma vez o valor do desvio padrão, portanto, aqui 170 menos 10, que é o valor do desvio padrão, 160, e aqui 180, ok? Vamos saber que 68, pintando aqui com outra cor, 68,3% dos rapazes desta escola, aproximadamente, têm altura entre 1,60 m e 1,80 m. O que é que isto quer dizer? Portanto, esta área corresponde a 68,3% da probabilidade e significa que se na escola existissem 1000 alunos, então havia 683 que iam ter a altura entre 1,60 m e 1,80 m. Certo? Ora, agora não precisamos nos prender exatamente ao valor do desvio padrão, ok? Nós podemos calcular qualquer probabilidade, não precisamos ficar presos a estes valores. Por exemplo, se eu quisesse saber qual era a probabilidade de um rapaz ter uma altura entre o 1,80 m, não é? E os 2 metros, então podia fazer uma coisa simples. Era, utilizando novamente a mesma curva de Gauss, não é? Uma distribuição de valor médio de 170 cm e de 10 cm² de desvio padrão. Então, aquilo que eu queria era calcular a probabilidade entre os 180 cm, certo? E os 2 metros, ou os 200 cm. E então, calculando a área entre estes dois extremos, portanto este intervalo aqui, esta área toda aqui, ia-me dar a probabilidade de ter um rapaz com altura entre 1,80 m e os 2 metros. Esta probabilidade aqui, esta área, pode ser calculada com a ajuda da calculadora. Portanto, tanto como vimos, basta-me fixar dois extremos quaisquer e, calculando a área que está por baixo do gráfico entre esses dois extremos, dá-me a probabilidade que eu quero. A curva de Gauss ainda é útil para uma outra coisa. Imaginemos que temos aqui outra curva de Gauss, pode ser a anterior ou não, tanto faz. Temos aqui o seu valor médio que nós não sabemos e temos aqui ainda outros dois valores, um parâmetro A, por exemplo, um valor A e um valor B, aqui mais distante do valor médio, ok? Temos aqui esta área toda pintada, assim como esta aqui também. E isto é-nos útil para comparar probabilidades. Nós, ainda que não saibamos qual é a área por debaixo desta parte do gráfico aqui, nem desta aqui, nós podemos dizer com toda a certeza que a probabilidade da variável aleatória x ser inferior a A é inferior a 50%. Porque nós sabemos que aqui não está pintado metade do gráfico, ok? Para ser 50% tinha que ter pelo menos metade desta área pintada. E claramente isto não é metade da área do gráfico. Assim como B, também podemos dizer que a probabilidade de x ser superior a B, portanto de x estar para aqui, é inferior a 50% também. E podemos também observar que ah, como a área verde é claramente menor do que a área amarelo, então é correto pegarmos nestas duas probabilidades e fazermos uma comparação. Dizermos que a probabilidade de x ser inferior a A é superior à probabilidade de x ser superior a B. E, portanto, há todo um conjunto de conclusões que nós podemos tirar apenas com esta curva, com esta distribuição.